Estamos online? Estamos online. Muito bem-vindo, boa noite. Bem-vindo a mais uma live aqui da Top Invest. E na live de hoje ela é muito especial porque é a nossa primeira live com resoluções de questões da nova CPA. Achei que nunca fosse virar o ano para a gente chegar nas novas certificações. Não existe mais o CEA, não existe mais o CPA 10, não existe o CPA 20. Mudou tudo. A Anbima resolveu fazer fazer votos de novo ano, né, de ano novo, e mudou tudo, mudou tudo. Eliminou o antigo e criou uma nova modalidade. E aqui a gente está para falar sobre a nova CPA, que funciona como a base da nova certificação, tá? Então, seja muito bem-vindo. Alinhando aqui como é que vai funcionar a nossa live, né? Como é que vai funcionar aqui a resolução das questões. Tá tarde, daqui a pouco toma um cafezinho, porque a gente deve ter aqui uma live um pouco longa, porque as novas questões da nova CPA são longas. Então, requer bastante leitura, bastante interpretação, e eu vou ensinar o meu método para resolver questões aqui e não deixar nada para trás, tá? As questões são longas, e aí muitas vezes as alternativas também são longas, então o importante é ler com calma, interpretar e não decorar. A gente vai ter que estudar, aprender o conteúdo sem decorar, porque se decorar não vai conseguir resolver as questões das novas certificações. Isso vale para a nova CPA, para o CPOR e para o CPOI, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. A tela está no ar. Eu estou pequenininho também. Tudo certo? Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui a cor, um vermelho primeiro. A gente tem aqui 20 questões para a aula de hoje da nova CPA, tá? Então, primeiro, vamos explicar como é que ficou, né, a mudança com as novas certificações em 2026. Anteriormente, a gente tinha o CPA 10, o CPA 20 e o CEA. E aí a pergunta que eu faço é, para que servia o CPA 10, o CPA 20 e para que servia o CEA? Elas eram muito parecidas, né? O que tinha no CPA 10 era repetido no CPA 20 com uma coisinha a mais. O que tinha no CPA 20 repetia no CEA com algumas coisas a mais, principalmente a parte de cálculo. Então, era um repeteco, Muita coisa tinha em comum entre elas. Então, o que a Anbima fez? Olhou e falou, eliminamos isso, não vai mais existir isso. Geralmente, no CPA 10 era o pessoal que tinha acabado de iniciar lá a carreira bancária, aí evoluía para o tal do CPA 20, quando virava lá um gerente de conta, né, já tinha passado lá da parte de estágio, da parte analista, e o CEA era focado em investimentos, né, o especialista de investimentos, focado muito mais aqui na parte da matemática, oferta de produtos e assim por diante. Então a Anbima foi lá e falou, esquece isso aqui, não existe mais, e a gente vai criar agora uma certificação, primeiro, mais atualizada. Então a gente vai ver aqui, ó, atualizado. A nova forma, né, de certificação está muito mais atualizada, os conteúdos são mais atuais. A gente vai falar de finanças descentralizadas no novo CPA, vai falar sobre fintechs, sobre Bitcoin, blockchain. Então são temas extremamente atuais que antes não eram tão explorados nas certificações. E além disso, então, também foi criada essa forma de Y, né? Todo mundo tem que tirar primeiro o CPA, que é o que a gente chama aqui de novo CPA, tá? É como se fosse a prova teórica do Detran para tirar lá a carteira de habilitação. Depois de ter o CPA, que todo mundo no mercado financeiro vai ter que ter, cada um vai seguir para o seu caminho. Ou vai virar o CPOI, né, que é a parte ligada a investimentos, por isso o I, ou vai para a parte mais ligada, ó, a relacionamento, ó, relacionamento. Qual que é o foco, então? Né? Ó, deixa eu ver, agora que eu vi que eu estou na frente ali. Foi. A parte de relacionamento, o CPOR, está mais vinculada ao gerente de conta, aquele profissional que atende os clientes na ponta. E a parte de investimentos seria como se fosse o antigo CEA, que está mais focado na parte de investimentos, na parte de sugestão de produtos. Muito provavelmente, quando sair as novas resoluções de CVM e aí por diante, alguns profissionais vão ter que ter as duas. Aquele consultor de investimentos, por exemplo, que antes tinha que ter o CEA para atuar, provavelmente vai ter que ter tanto o CPOI como o CPOR.
Então, provavelmente a gente vai ter que fazer as 3 provas em alguns casos somente 2, né, como no mínimo. Mas, fato é, estamos aqui falando do novo CPA. Todo mundo que vai fazer o CPOI e o CPOR tem que fazer o novo CPA antes, tá? Então, bora lá, pessoal. Entendido aqui, já mandem perguntas aqui no chat, estamos disponíveis para responder e bora lá. Vamos, então, iniciar a nossa resolução de questões. Ficou grande, algumas coisas que foram cortadas com a câmera, então eu vou ficar desligando e ligando a câmera para não atrapalhar. Primeira coisa que eu quero alinhar com vocês aqui, então, é que na hora de resolver questões, ó, vou pegar até uma cor, o azul, eu risco a prova inteira. E eu sugiro que vocês risquem também, de maneira organizada, tá? Então, a gente vai resolver as questões, eu vou ir riscando. E aí, na hora de resolver, a gente vai voltar para o enunciado, principalmente com as partes mais importantes já destacadas, tá? E aí você está se perguntando, tem questões do novo CPA? Tem. Nós aqui na Top já temos muitas questões do novo CPA. Temos simulados prontos para serem resolvidos para você estudar, com questões também já comentadas. Então, no vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas você já pode acessar o nosso site e pegar aí essa super promoção com todas as 3 certificações. Mais para frente eu conto um pouco mais, tá? Bora lá, então. Questão 1 de 20. Manuela, proprietária de uma empresa de pequeno porte, que vende doces e salgados para cantinas escolares, precisa de um veículo novo para realizar entregas de seu produto. Então tá, ela quer comprar um carro, né? Quer comprar um carro. Beleza. Ela busca uma linha de crédito que permita a aquisição do veículo com pagamento parcelado em prestações fixas, sem que o crédito seja vinculado ao seu salário. Então, ela não quer que o salário dela diminua. Ou envolva o arrendamento do bem. Então, ela quer comprar um carro. Aqui é a Manuela. Ela não quer que o salário dela seja comprometido. Então, ela não quer, por exemplo, um crédito consignado. E ela não quer que envolva o arrendamento do bem. Ela quer que o bem seja dela, tá? Então, vamos lá, então. Considerando a solicitação de Manuela, o produto que atende à sua necessidade seria... Vamos ler alternativa por alternativa e vamos eliminando aquilo em que os produtos destacados têm algo que ela não quer ou algo que ela quer, tá? O crédito direto ao consumidor, pois trata-se de uma operação de crédito destinada à aquisição de bens e serviços, tudo certo, com pagamento de prestações fixas também e juros previamente estabelecidos. Tudo certo. Aqui, ó, é uma operação de crédito destinada à aquisição de bens e serviços, prestações fixas e juros previamente estabelecidos. Tudo certo. Mas vamos ler as outras alternativas antes de marcar para validar se não tem nada um pouco mais certo, ou daqui a pouco a gente marca outra coisa e vê que a alternativa A estava errada, né? O leasing, pois é uma operação de crédito estruturada com a opção de compra ao final do prazo. A frase está certa. Tudo certo, o leasing é isso mesmo. Mas o leasing envolve o arrendamento do bem. Então, não faz sentido aqui, ó. Até vou mudar para vermelho, ó. O leasing, ele não faz sentido, tá? Não está correta essa frase. O empréstimo consignado. Já matou a questão, por quê? Porque ela fala, ó, diretamente ali, ela não quer que o crédito esteja vinculado ao seu salário. O empréstimo, né, o crédito consignado, ele diminui automaticamente a parcela do salário. Então, se o salário é 10 mil reais e a parcela é 2, você já vai receber 8 mil reais. Isso ela não quer. Portanto, fora. Mas, né, o empréstimo consignado, pois é uma operação de crédito em que o valor das parcelas é descontado mensalmente em prestações fixas diretamente do salário do contratante. Está correta a frase, mas ela não está certa. Não é o que ela precisa, não é o que ela busca. Então, eliminamos aqui também essa alternativa. E o último, vou tirar aqui a minha foto para vocês verem, né? A carta de crédito, pois representa uma garantia bancária em operações de crédito, tá? Carta de crédito, aqui está falando principalmente aqui de um consórcio, né? Também envolve o arrendamento do bem. O bem não é seu, tá? E na carta de crédito também vai ter o reajuste da parcela, tá? Então não entra dentro da sugestão, do pedido dela, né? Dos pré-requisitos que ela destacou e que eu pintei aqui de azul, tá? Então, a gente realmente vai, ó, para a alternativa A, como sendo a alternativa correta. Vamos tirar a prova real, ó. Certo aqui, a 1 está correta, né? É a A mesmo. Está explicado também porque que não são as demais, tá? Ó, o professor já vai estar com sede aqui, ó. Então, questão 2 está na tela, já vou pegar uma água, que a live vai longe, né? Fim do dia também.
Garganta pede líquido. Então, bora lá. Questão 2 de 2. Olha o textão. Olha como é textão mesmo a prova do novo CPA. E é isso que é esperado mesmo, tá? Por isso que eu falei no início que não dá para decorar. Quem decora, quem não estuda, quem não tem conhecimento, vai ter muita dificuldade com essas novas certificações. Agora, quem segue o nosso método e aprende o conteúdo, vai para a prova com muita confiança e vai arrasar. Bora lá então. Gustavo, gerente bancário, atende um cliente que deseja reduzir a volatilidade, então ele quer reduzir a vol da carteira, sem renunciar à gestão ativa. Então ele quer manter a gestão ativa dos investimentos. Olhem os conceitos. Volatilidade, gestão ativa. Atualmente, a carteira do cliente possui alta exposição à bolsa de valores, então tem alta exposição à bolsa. E ele percebeu que as oscilações do mercado estão impactando negativamente seus retornos. Então, a carteira dele hoje é muito agressiva. O cliente não quer se desfazer das ações, então ele não quer vender nada, mas busca um fundo de investimento com menor correlação com o mercado acionário. Ele quer algo com menos correlação. Ele está disposto a investir 5 milhões, desde que a estratégia escolhida ofereça diversificação e proteção contra a crise no mercado de ações. Gustavo precisa identificar a subclasse do fundo multimercado mais adequada ao objetivo do cliente. Então, olha como em uma única questão aqui, deu aqui, né, 7, 8 linhas, vários conteúdos, vários conceitos foram abordados. É isso que a gente espera no nova CPA. Não dá para decorar, tá? Então, basicamente, hoje tem uma carteira agressiva com uma, vamos lá aqui, ó, uma dependência grande, tá? Entendendo aqui o enunciado, né? Uma dependência grande do Ibovespa, né? Uma dependência grande das ações, porque ele tem uma alta exposição em ações e as oscilações do mercado impactam negativamente. Então, ele quer equilibrar o risco da carteira adicionando produtos com uma menor correlação com o mercado. O que ele quer, então, né? O Gustavo, inclusive, o cliente do Gustavo, né? O cliente dele já sabe o que é correlação, né? Volatilidade. Que bom, ajuda bastante na hora de atender o cliente. Então, ele quer um produto que se movimente para um lado oposto, ou então que não dependa do movimento das ações subirem para subir também. Ele quer um ativo cuja exposição não esteja diretamente ligada às ações, cujo retorno não esteja ligado exclusivamente às ações. É isso que o cliente precisa. E aí pergunta aqui, né, a subclasse, lembrando que a classe aqui já é o multimercado, que é alinhada à necessidade do cliente. Vamos lá então. A gente tem aqui, ó, primeiro, fundo multimercado macro. O que é um fundo multimercado macro? É um fundo no qual o gestor pode comprar o que ele entende como melhor, com base em parâmetros macro. Então, ele vai olhar indicadores macroeconômicos como inflação, PIB, o dado de emprego e desemprego, para tomar suas posições. E o fundo multimercado, ele permite comprar muita coisa, né? Então, ele pode comprar ações, se ele entende, por exemplo, que a Selic vai cair. A curva de juros, portanto, né, futura tende a cair. Ele quer comprar posições indexadas à inflação que vão ganhar com a marcação ao mercado. Ou então, Selic em queda tende a gerar um bom momento para as ações, porque os investidores movimentam de renda fixa, com a Selic alta, para as ações, quando a Selic cai. Então, um fundo multimercado pode antecipar esse movimento. Concordam comigo que nessas decisões, por ser um fundo macro que vai olhar os indicadores para tomar decisão, ele vai estar ligado ainda às ações, porque ele vai comprar ações para ganhar, por exemplo, uma queda da Selic. Então, o fundo multimercado macro, ele é um fundo cuja política de investimentos permite o investimento em ações. Tá? E ele não quer isso, ele não quer aumentar a sua exposição. O que ele quer é manter a gestão ativa, ele não quer renunciar à gestão ativa, ele quer manter. Então, o fundo multimercado macro não vai ter uma correlação negativa ou uma descorrelação. Tá? Fundo multimercado, juros e moedas. Aqui a gente tem ativos diferentes de ações. Juros vai ganhar, né, a variação da taxa Selic aqui no Brasil. O fundo multimercado também pode investir no exterior. Então, mercado de juros, beleza, e moedas, podendo comprar as moedas do mundo inteiro, dólar, euro, iene, renminbi e o que ele bem entender. Aqui sim a gente tem um produto cuja subclasse, que é juros e moeda, é descorrelacionada com o mercado acionário. Não depende, juros e moedas não depende necessariamente das ações da bolsa irem bem. É isso que o produto significa. Então, tende a ter um retorno melhor. A B é a correta. C, fundo multimercado long and short neutro. Long and short, o que é isso, né? Long significa, deixa eu apagar aqui. Long significa no mercado estar comprado, apostar na alta, tá? Então, long é alta, estar
comprado, tá? Opa, é estar comprado. E o short é o termo para postar na baixa, né? Ou seja, estar vendido. Então, um fundo long and short, primeiro esse termo aqui, é um fundo que compra as ações que acha que vai subir e vende as ações que acha que vai cair. E o neutro significa que ele está posicionado com a mesma quantidade. Ele não tem nenhuma direção, ele está zerado entre o comprado e o vendido. Tem fundos, por exemplo, que podem estar direcionados para a compra mais do que vende, em questão de quantidade, questão de percentual. Aqui é óbvio, né, que tem uma correlação direta aqui com as ações, porque long and short, ele compra e vende ações. Então, vai estar completamente ligado ali à performance do Ibovespa, tá? Que é a principal preocupação do nosso cliente, do Gustavo. E por fim, fundo multimercado livre. O livre também permite investir em ações. A subclasse que mais vai se adequar melhor à necessidade do cliente é o fundo multimercado juros e moedas, pela descorrelação que juros e moedas terão, né, com as ações, tá? Vamos tirar a prova real aqui então, ó. B, fundo multimercado, juros e moeda. Questão grande, né? Deu para ver que não vai dar na decoreba mesmo. E aí, para facilitar, a gente veio com uma bíblia aqui, né? Vamos ler a bíblia. Então, vamos lá. Questão 3. De novo, vou ter que me diminuir aqui para poder caber, né? Rebeca trabalha na distribuição de produtos financeiros em uma instituição de investimento, assessorando clientes na escolha de fundos. Beleza, vamos pegar o azul aqui. Durante a reunião com o investidor qualificado, ou seja, tem mais de 1 milhão em investimentos e atesta isso por escrito, surge uma dúvida sobre a estruturação dos fundos de investimento, especialmente no que diz respeito à segmentação entre classes e subclasses de cotas. O investidor demonstra interesse em entender como essa estrutura pode permitir maior flexibilidade na personalização dos produtos financeiros, sem comprometer a gestão dos ativos. Ele quer saber, por exemplo, se um mesmo fundo pode oferecer diferentes opções de liquidez e custos, sem alterar a política de investimentos do fundo. Cliente chato, né? Ele senta lá e quer saber de tudo. Ele quer saber daquela parte da regulamentação que ninguém fala sobre, né? Mas estamos trabalhando e estudando para isso, né? Diante da dúvida do investidor, Carla deve oferecer o seguinte esclarecimento. Olhem como essa questão não é simples. Primeiro, textão. Segundo, fala sobre investidor qualificado, segmentação de classe sobre classe, sobre a nova regulamentação 175 dos fundos que veio para matar a 555, né? 55, matou e virou a 175, cuja principal característica dessa resolução da CVM foi justamente permitir que um mesmo fundo, né, tivesse uma política de investimentos, mas separando entre classes dentro dele, né, subclasses, que permitem ter opções de liquidez, custos, taxa de administração diferentes. Então, uma mesma política de investimentos, mas permite distinção entre as cotas. É justamente sobre isso que essa 175 fala, tá? Então, vamos responder aqui o que faz sentido, o que está dizendo aqui dentro dessa resolução, tá? A. A subclasse das cotas representam divisões independentes dentro de um fundo e podem seguir estratégias de investimentos distintas dentro da mesma classe, desde que respeitem o patrimônio segregado de cada segmento. Difícil, né? O erro está aqui, ó. Respeitem o patrimônio segregado de cada segmento. As subclasses não vão dividir o patrimônio. Se divide o patrimônio nas classes, tá? Então, o fundo vai ter lá a renda fixa pós-fixada, a renda fixa multimercado. Ali vai separar o patrimônio das cotas. Mas nas subclasses, não, tá? Vai ter que ter o mesmo, não vai poder segregar o patrimônio, né? Segrega nas classes, tá? Então, tá errado aqui, né? Esse textão. B. As classes de cotas e as subclasses compartilham o mesmo patrimônio dentro do fundo, diferenciando-se apenas por fatores como público-alvo e taxa de administração, sem influência na política de investimentos ou na segregação patrimonial. Aqui está errado porque tem a segregação patrimonial nas classes, como a gente falou anteriormente, né? Então, não está certo. Ó. Aqui não compartilham e também sem influência na segregação. Também está errado, tá? C. Vou ter que me diminuir aqui porque senão não vai dar para ler a C, né? Não há distinção prática entre classe e subclasse. Isso está errado. Tem distinção sim, a gente falou isso lá no início, inclusive. E a CVM, ela lançou essa mudança justamente para não ter que criar vários fundos iguais, que mudam apenas o seu custo, a taxa de administração,
para ficar mais fácil para a equipe de gestão e para o mercado financeiro como um todo também, tá? Mas vamos ler todos aqui, né? Ó, não há distinção prática entre as classes e subclasses, pois todos os cotistas compartilham o mesmo portfólio e as regras operacionais. Tudo errado, independente da segmentação. Vamos ler a D, então, né, que é a última que sobrou, né? Um fundo de investimento multimercado pode ter subclasses como alta liquidez, D1, e longo prazo, resgate em D30, permitindo que diferentes perfis escolham a melhor opção mantendo a política de investimentos do fundo. Correto. Mantém a política, muda o quê? Liquidez, custo, muito provavelmente o fundo de liquidez maior, D30, vai ter um custo maior do que o fundo D1. O fundo D1 provavelmente ele vai ser mais aguado. Ele vai ter a estratégia do D30 com um percentual menor. Por exemplo, o fundo D30 vai ter lá 80% em debêntures e 20% em Tesouro Selic, LFT. Aí o fundo D1 vai ser o contrário, 80% Selic e 20% LFT. Dando exemplo aqui, só para ficar mais claro, tá? Então, para isso que existiu, né, essa mudança na legislação, para facilitar a gestão e também facilitar o investidor, né, detectar aquele produto que é melhor para si. Prova real, corrobora aqui que a correta na 3 é a D. Bora lá então, continuando a nossa aula. Questão 4, né? Nelson, comerciante de 40 anos, é um pequeno investidor com perfil conservador. Então, conservador. Focado na preservação de capital. Ele não quer perder dinheiro. Tem demonstrado preocupação com o impacto das recentes decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom, em seus investimentos. Todo mundo fica preocupado com o Copom. Eu também tenho preocupação com o Copom. Com a elevação da taxa básica de juros, a Selic, em resposta ao cenário de inflação crescente e sinalização de novas altas. Olha isso. Elevação da Selic, inflação crescente, então a inflação estava alta, a Selic sobe para cair essa inflação, e a sinalização do discurso do Banco Central é que vai continuar subindo. Nelson busca orientações em seu direito do banco sobre como ajustar a sua carteira. Considere os dados para a atual carteira de Nelson. Renda fixa pós, 35 mil. Então vamos botar aqui, pós, 35 mil. Pré, ele tem 25 mil. Fundo imobiliário, 5 mil. FII, 5 mil. Ações, ele tem 15 mil. Câmbio, ele tem 10 mil. Entendido perfeitamente a questão, lido, assimilado que é um investidor conservador, que está com uma exposição grande aqui em ações e câmbio, bastante coisa. Ele quer preservar o patrimônio, ele não quer nem potencializar. Tem muita coisa errada nessa composição de patrimônio dele, né? Está preocupado com a Selic que sobe, porque a inflação estava alta, então a Selic subiu para segurar essa inflação, e o Banco Central disse, o Copom disse, vai continuar subindo. Com isso, o que ele deve fazer? Essa é a pergunta. Vamos ler as alternativas. A. Aumentar sua posição em aplicações atreladas ao índice Ibovespa, ou seja, comprar mais ações. E reduzir a sua posição comprada no mercado de câmbio. Pessoal, se ele aumenta a posição em índice Ibovespa, ele aumenta a posição em ações. Já falamos, o nosso amigo Nelson, ele é conservador. Não faz sentido por isso. Outra coisa, se a Selic sobe, as ações tendem a sofrer historicamente. Então, não faz sentido ele aumentar a posição em Ibovespa com a Selic subindo, ainda mais sendo conservador. Questão errada. B. Aumentar a sua posição em ativos pós-fixados atrelados à taxa de juros CDI e reduzir sua posição em investimentos cuja rentabilidade está atrelada ao Ibovespa. Ou seja, ele aumenta a posição em ativos que ganham com o CDI aumentando e reduz a posição em investimentos com ações. Tá certo. Como o CDI vai subir, o que ele faz? Compra o CDI. Ele vai surfar essa alta da Selic. Como é que eu sei que a Selic, o CDI vai subir? Está na questão. Elevação da taxa Selic. Sinalizações de novas altas. Quem tem pós-fixado vai ganhar mais. Então, essa parte pós-fixada, ele aumenta e essa parte de ações, ele diminui. Certa resposta. Vamos ver as demais aqui, então. Vou tirar aqui para pegar tudo, né? C. Montar uma posição comprada no mercado de câmbio e reduzir suas alocações em títulos pré-fixados, tá? Reduzir títulos pré-fixados até faz sentido, porque se está prefixado, por exemplo, a 15 e a Selic vai para 20, é melhor estar em pós-fixado do que em pré. Agora, comprar no mercado de câmbio, sendo que ele é conservador, e a Selic está subindo, não faz sentido. O que faz sentido é ele comprar a Selic, que está subindo.
Não faz sentido ele adicionar mais risco no portfólio. Até porque, geralmente, em momentos como este, né, de inflação alta e a Selic subindo, isso gera uma retração econômica, tá? É um cenário de contração, tá? Então, a C também está errada, né? E a D, que é a última, aumentar sua posição em títulos pré-fixados e posições compradas no mercado de câmbio, aproveitando a expectativa de alta nos preços de ambos os ativos. Pré-fixado vai cair na marcação a mercado com aumento de Selic, lembrando que marcação a mercado, quanto maior a taxa de juros futura, menor é o preço unitário dos títulos, então cai. E além disso, é muito difícil de pré-fixar com a Selic em alta, porque pode ser que a Selic suba muito. E a Selic está agora, por exemplo, em 15 e vai subir para 20, né? Aí você vai lá e compra, por exemplo, um título a 21. E na verdade não sobe até 20, sobe até 25. E aí você está lá com 21 na mão. Então é muito difícil, muito ruim tentar acertar o timing comprando pré-fixados. O que faz sentido para o nosso amigo Nelson aqui é realmente comprar pós-fixado e surfar essa alta. Beleza? Simulado muito aderente com o que a gente espera das provas. Textão, conhecimento em uma única questão, abordando várias coisas. Muito bacana. Esse tipo de questão, ó, vamos até confirmar aqui, né? Como eu tinha dito, é a B, né? A alternativa correta. Bora lá para 5, então, ler mais uma alternativa, mais uma questão, né? Patrícia administra uma pequena empresa e busca uma solução para gerenciar seus recebimentos. Então, ela quer gerenciar os recebimentos, as entradas, né? A compra dos produtos, do serviço dela, né? Ela está em dúvida entre utilizar uma instituição de pagamento, devido às taxas mais baixas, liquidação rápida e menor burocracia, ou manter serviços como um banco considerando o relacionamento que já existe. Então, ou ela vai para uma instituição de pagamento, o que é isso? Ou ela mantém um banco. A instituição de pagamento é uma instituição financeira que não tem aquelas regulamentações de um banco. Então, ela é muito mais fácil de utilizar, a abertura de conta é mais fácil. Enquanto o bancão, ele vai dar a linha de crédito com base no relacionamento, vai liberar alguns serviços, como, sei lá, cartão de crédito, por exemplo, que a instituição de pagamentos não necessariamente tem que ter. Tá? Então, o banco ele é muito mais completo. Durante a conversa, ela menciona que no futuro pretende investir no crescimento do negócio. Ela vai querer investir no crescimento do negócio. E busca a solução mais adequada para as suas necessidades futuras. Considerando as necessidades, quais necessidades? Ela quer uma baixa taxa, liquidação rápida, menor burocracia e ela vai querer no futuro, investir no crescimento, ou seja, crédito, né? No Brasil se investe muito conseguindo crédito. Então, o que faz mais sentido para ela nesse caso? Vamos ver as alternativas aqui, vamos responder, né? Puxar o verde aqui. A. Sugerir a combinação de uma instituição de pagamento para as operações de recebimento e o banco para facilitar o acesso a crédito quando necessário. Me parece uma bela alternativa. A instituição de pagamento para os recebimentos, aquelas coisas ali, né, de entrada e saída, que geralmente é mais barato, é mais rápido, é menos burocrático. E quando precisar lá do investimento e precisar de uma linha de crédito, chama o bancão. Me pareceu correto. Vamos ver as demais. Indicar a instituição de pagamento, já que ela oferece liquidação rápida e menor burocracia, o que atende bem às necessidades atuais de Patrícia. A alternativa está certa, atuais. Mas, dentro das necessidades, ela vai querer investir no negócio. E a instituição de pagamento é muito mais difícil liberar o crédito. Por isso que ela teria que ter um bancão também. Então, eliminamos aqui a B, tá? C. Reforçar o uso do banco, pois ele também oferece serviços de recebimento e pode facilitar o acesso a crédito no futuro. Realmente, o banco também oferece os serviços de recebimento, mas ele geralmente cobra muito mais do que uma instituição de pagamento. Por isso que a combinação entre as duas ainda faz mais sentido, tá? Eliminamos aqui a C também, agora que eu vi, né? Reforçar o uso do banco, pois ele também oferece serviços de recebimento e pode facilitar o acesso a crédito no futuro. E D. Recomendar a instituição de pagamentos e, se surgir a necessidade de crédito no futuro, analisar outras opções de financiamento disponíveis no mercado. O que é melhor? Ela agora já abrir a conta e ficar preparada? Ou ela usar só uma e depois, quando precisar, abre? É muito melhor ela já estar preparada. Muito melhor, que essa é a diferença entre a A e a D.
São questões muito parecidas, mas é muito melhor já ter a conta na instituição de pagamentos, ter a conta no bancão que já tem relacionamento, não fechar, e quando precisar, já aciona lá o teu relacionamento. Não faz sentido esperar aparecer a oportunidade para daí se mexer para pegar o crédito, abrindo conta, etc. Por isso que a A é a questão que faz mais sentido para o momento da Patrícia, que é um momento de custos baixos, já que é um pequeno negócio, né? E geralmente uma instituição de pagamentos ela é muito mais tecnológica, né? Então vai ter uma visualização maior do que entra e do que sai. E para crédito, ir lá no banco pegar a sua linha de crédito, tá? Então, ó, a A é a correta, como eu já tinha dito lá quando eu li pela primeira vez, tá? Eu vou começar a pintar em azul as questões, pode ser? Passem feedback aí. E aí eu boto de vermelho e verde ali os enunciados, tá? Bora para a questão 6. Bastante tempo de live, hein? Essas 20 questões aqui vão longe. Isso mostra que realmente, né, o novo CPA ele é extenso e requer muito estudo, muita concentração. E a gente aqui entregando esse conteúdo aqui já de primeira mão, com um banco de questões imenso, muitas gravações aqui para vocês já estarem prontos para essas provas, tá? Bora lá então. Durante uma reunião de equipe, um estagiário pergunta ao seu gerente sobre a hierarquia do sistema financeiro. Ó o estagiário, me pergunta aí, né? Ele quer saber qual o órgão responsável por definir a meta de inflação que o governo deve perseguir, servindo como diretriz para a economia. A explicação correta a ser dada pelo gerente é que essa atribuição pertence ao. Então, o estagiário levanta lá na reunião e pergunta: quem que define a meta de inflação? Aí o gerente olha e fala: pesquisa no Google. Pesquisa no Google, né? Pelo amor de Deus, não vai perguntar para... Deveria ter aqui, ó, Google, né? Brincadeiras à parte, na hora da prova não vai ter o Google, pessoal. Vamos responder aqui com exatidão para o nosso querido estagiário o seguinte, né? A gente tem no mercado, no sistema financeiro, 3 níveis, né? 3 níveis de órgãos, né? Tem os órgãos que vão... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos fazer old school aqui. Quadro. Eu consigo pegar o quadro branco? Consigo. A gente tem aqui os órgãos que são os executores, não. Ó. Primeiro vamos começar com os órgãos que fazem, ó, que normatizam, né? Normatizam. Depois a gente tem os órgãos que são os que a gente chama de executores, tá? E por fim a gente vai ter os players do mercado, eu vou chamar assim, tá? Os players. Dentro dos órgãos de quem normatiza, tá? Deixa eu pegar a mesma cor, será que é essa aqui? Era. A gente tem aqui, né, a CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Dentro do Conselho Monetário Nacional, quais são as aptidões dele, né? Normatizar as regras, como funciona o direcionamento, vai disciplinar como vai funcionar o mercado, o sistema financeiro inteiro. Ele vai dar as regras, ele vai mandar, ele vai dizer como tem que ser feito. Mas quem vai executar isso não é eles. Uma das coisas que a CMN vai dizer é o quanto que é a inflação. Porque o principal foco assim no Brasil é um controle, uma estabilidade de preço, um controle de inflação. E aí abaixo dele tem o nosso querido Banco Central e a sua irmã, que é a CVM. Dentro do Bacen vai ter lá o tal do Copom, que vai determinar a taxa Selic a cada 45 dias e assim por diante. O Copom ele vai executar a política monetária para atingir a meta de inflação. Portanto, quem executa a meta de inflação é o Copom, entre parênteses, né, o Banco Central, que é o Copom, ele é do Banco Central, né? A CVM vai fazer a mesma coisa no mercado de capitais, mas não vai estar ligado lá, né, ao Bacen. E quem vai dar as regras, né? Vai dar as cartas, vai? Ele não vai jogar, ele vai só dar as cartas. É a nossa CMN, tá? E aí os players do mercado, quem são, João? Aqui tem os bancos, as instituições financeiras, e aqui tem a B3, né, a Bolsa de Valores, corretoras e tudo mais, tá? Entendido isso, a gente tem que marcar a alternativa que fala sobre o nosso CMN.
Tão simples quanto isso, dado que está claro que quem determina a meta de inflação é a CMN com a minha explicação. Fechou? Banco Central, que executa a política monetária. Tá certa a frase. Gente, a frase é certa, ó. Ele executa a política monetária, tá certo. Só que a atribuição é definir a meta. A frase tá certa, mas a pergunta não é essa. Entenderam isso? João, você está com fome? Sim, eu tenho CEA. Eu tenho CEA, tá? Não estou mentindo. Mas a pergunta foi, eu estou com fome. Não perguntaram se eu tenho CEA. Então a resposta tem que ser, não, eu estou com fome. Acabei de jantar. Portanto, a gente não vai marcar, não foi essa pergunta que foi feita. B, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo máximo do sistema. Correto. Essa é a resposta. O Copom, que define a taxa Selic, não. Quer dizer, sim, o Copom define a taxa Selic, mas não é ele que define a meta de inflação. E o Ministério da Fazenda, que arrecada os impostos. Mais errado que isso, só que 1 mais 1 é 3, tá? Então, confirmando aqui, né? CMN é a correta, tá? Bora para a questão 7. Marina possui uma conta em um banco de médio porte e investe 150 mil em um CDB e 100 mil em um fundo multimercado administrado pelo mesmo banco. Vamos lá então, vamos pegar aqui o azul. Ó, ela investe então 150 mil num CDB, beleza, e 100 mil num fundo, que é administrado pelo banco. Ok, então ela tem lá 250 mil no total em investimentos, 100k no fundo e 150 no CDB. Ok. Preocupada com rumores de solvência da instituição, ela questiona seu gerente sobre as garantias. O gerente deve esclarecer que, em caso de liquidação extrajudicial do banco, o que vai acontecer com o CDB e com o fundo dela, né? Pessoal, vamos lá. Tem 250 mil investido no banco, 150 mil no CDB e 100 mil num fundo. O que acontece? O CDB é o quê? É um dinheiro que a gente dá para o banco. Então, eu, João, aqui, pego o meu dinheirinho e dou para o banco. O banco pega esse meu dinheiro e empresta para uma outra pessoa. Tá? Uma outra pessoa. Cabelinho aqui para ficar mais diferente do João. Tá? E aí eu empresto para o banco e falo que o banco vai me devolver lá depois, né? 10%. E aí o banco empresta para outra pessoa a 20%. Portanto, o banco vai ganhar a diferença entre os dois. Caso o banco quebre aqui, o dinheiro estava no balanço do banco. Aí deu problema, porque esse dinheiro não vai voltar. Quando a investidora aqui devolver para o banco não vai conseguir repassar para mim porque o banco quebrou. E aí tem o tal do nosso FGC. O FGC, ele paga até 250 mil por banco que quebrou com limite de 4, renovado a cada 4 anos, tá? Então, neste caso, os 150 mil do CDB, eu pediria no FGC, inclusive nós estamos passando nesse momento, né, por um ressarcimento do FGC, porque um banco quebrou, e eu receberia de volta de maneira integral. E se fosse 250 mil, recebe também. E se fosse 500, eu receberia 250. Então tá, João, o CDB aqui já viu ali que vai devolver. E o fundo? O que acontece com o fundo? Pessoal, o fundo, ele não é passivo do banco. Ele não entra no balanço do banco. O fundo pega o dinheiro e investe em ativos. Ele não vai emprestar para outra pessoa. Ele vai comprar CDB de outro banco, ações, juros, dólar, vai comprar vários produtos. Então, se o banco quebra, os ativos continuam existindo, concordam comigo? Portanto, não vai entrar dentro da garantia do FGC. FGC é só dinheiro em conta parado, poupança, LCI, LCA, CDB e alguns outros produtos bancários, tá? Mas fundo de investimento não vai estar na garantia do FGC. Ações não vai ter garantia do FGC. Tesouro não vai ter garantia do FGC, até porque o dinheiro continua existindo. Esse fundo, na prática, ó, ele só é administrado pelo banco. Então, o banco ele vai ter que... os cotistas do fundo vão ter que buscar o seu administrador. É isso que vai acontecer na prática. Mas, então, ele vai receber 150 mil. Os outros 100 mil vão continuar investidos, tá? Ele não vai receber esse valor. Beleza? Vou achar a alternativa aqui, então. Ambos os investimentos são garantidos pela FGC até o limite de 250 mil. Não. Só CDB é garantido pela FGC. Fundo, não. Apenas o CDB conta com a garantia do FGC.
O fundo de investimento não possui essa cobertura, mas seus ativos não se comunicam com o patrimônio do banco. Tá? Correta a resposta. Nenhum dos investimentos é coberto pela FGC, tá errado, né? O CDB. O fundo de investimento tem garantia ilimitada pelo Tesouro Nacional. Mais mentira que isso é impossível, tá? Então, erradíssimo. Próxima é o slide que comprova que tá correto. Alternativa B. Bora lá, bora continuar então? Questão 8. O Banco Central decide elevar a taxa de depósito compulsório dos bancos comerciais. Então, ó, o Banco Central vai elevar a taxa de depósito compulsório. Tá? Um analista econômico comenta com investidores sobre o impacto dessa medida na liquidez do mercado. Então, quer saber a liquidez do mercado. A consequência esperada dessa política monetária é... Notem como é muito termo, mais uma vez eu vou falar isso, né? Muito termo em uma única questão. O que é depósito compulsório? O que é liquidez do mercado? O que é política monetária? Né? O que a questão está dizendo aqui? O depósito compulsório, pessoal, vou voltar com o meu desenho de antes. Ó. Temos aqui o João, tá? O João. Estou muito feliz fazendo uma live agora à noite, né? Eu tenho lá um dinheiro e aí eu depositei na minha conta no banco. Beleza. Depositei no banco e aí o banco, ele pega esse meu dinheiro e ele vai emprestar para outra pessoa, né? Para Joana, que está lá com seus belos cabelos. Beleza? Longos, né? Porque eu também tenho cabelo, só que o dela é mais longo aqui. O banco pode pegar esse meu dinheiro, vamos por exemplo, ó, R$100, tá? O banco pode pegar esse dinheiro e emprestar para a Joana. Só que ele não pode pegar tudo. Ele pode pegar só uma parte. Parte tem que ficar depositada no próprio banco, né? Inclusive até às vezes enviada para o Banco Central, na verdade. E é isso que é a taxa de depósito compulsório. Quanto maior a taxa, significa que mais dinheiro fica parado no banco. Quanto menor a taxa, menos dinheiro fica parado. Ou seja, mais o banco consegue emprestar. E é através desse mecanismo que o Banco Central vai controlar o banco para ele criar dinheiro, para ele tornar o mercado mais líquido. Pensem o seguinte, se agora, por exemplo, a taxa do depósito compulsório é 10%, significa que mandei R$100, R$10 fica preso e R$90 vão ser emprestados para ela. Agora, se muda para 20%, 20%, né? A taxa do compulsório, significa que R$20 vai ter que ficar preso, ó, 20 fica preso e 80 só vai para ela. Portanto, quanto maior a taxa do compulsório, menos dinheiro eu tenho na economia, porque menos o banco vai poder emprestar para ela lá na outra ponta e mais dinheiro vai ter que estar no banco parado. Isso é uma política contracionista. Significa que o governo não quer que o dinheiro fique tão líquido no mercado, porque a Joana aqui vai pegar esse dinheiro e comprar um monte de coisa. Vai comprar TV nova, geladeira, vai comprar um videogame, vai viajar, vai fazer o que ela bem entender. E isso bota mais dinheiro na economia, tende a aumentar a inflação. E isso é a tal da política monetária, tá? Uma outra política monetária muito comum, a taxa Selic. Quando se aumenta a taxa Selic, se quer tirar o dinheiro da economia. O custo do dinheiro fica mais caro, o financiamento fica mais caro na sua parcela, o banco vai diminuir, não vai aceitar qualquer financiamento. Portanto, política monetária contracionista nesse caso. O que vai acontecer então com a liquidez do mercado? Vai aumentar a liquidez? Não, não vai aumentar a liquidez, vai diminuir a liquidez, vai ter menos liquidez. Tá? E redução da taxa de juros, também não. B, incentivo ao consumo imediato das famílias. Também não, né? Lembrem, antes, com 10%, com 10%, ela ia ganhar 90%. Agora, com o aumento da taxa compulsória para 20%, ela vai ganhar 80%, porque 20% fica no banco. Como ficou mais dinheiro no banco e menos na mão dela, não vai incentivar o consumo, vai desincentivar o consumo. Se o Banco Central quer incentivar o consumo, ele vai baixar a taxa do compulsório e não aumentar. C, redução da liquidez do mercado, pois os bancos terão menos recursos livres para emprestar. Correta alternativa. Quanto maior a taxa do compulsório, mais dinheiro fica preso. Menos é emprestado. Tá? Desvalorização cambial imediata. Nada a ver mesmo. Tá? Provavelmente, se fosse uma mudança na Selic, aí sim teria um impacto no câmbio.
Se a Selic, por exemplo, vai de 10 para 80, também não, porque é muito grande, né? Mas se fosse nesse exemplo, ia atrair capital estrangeiro para investir aqui e ganhar 80%. Só que, claro, né, isso também gera vários outros problemas, foi um exemplo bem intenso aqui que eu usei, né? A alternativa correta aqui realmente é a C, mais uma vez. Ficou claro aí, pessoal, a parte do depósito compulsório? Bastante comentários. Tragam aí as dúvidas. Nossa equipe vai responder por aqui, tá? Continuando então, questão 9 de 20, quase na metade aqui, né? Um investidor compra um CDB pré-fixado com a taxa de 10% ao ano. Então, ó, comprou lá o CDB pré a 10, né? Show de bola. Se a taxa de juros do mercado subir para 15, 50% de alta, na semana seguinte, o que acontece com o PU, o preço unitário desse título, se ele for vendido antes do vencimento? Ó, questão difícil isso aqui, hein, pessoal? Não tem que fazer conta, é uma questão conceitual, tá? Pensa em o seguinte cenário. Vou voltar aqui para o João, tá? O João, ele tá feliz aqui, né? E ele comprou lá R$100, tá? RS R$100, em um CDB que paga, né? Um CDB pré, que paga 10% ao ano. Maravilha, show de bola. Toda taxa emitida num CDB, ela é com base na Selic atual. Então, provavelmente aqui a Selic estava próxima de 10, 9,5, 10. Beleza. Investiu R$100. E aí, aqui está falando do preço unitário, né? Preço unitário, pessoal, é a quantidade, é o preço de cada título. Então, por exemplo, se o preço do título for R$100 e eu comprei R$100, eu vou ter um título, né? Se o preço do título for, por exemplo, R$1 cada título, eu vou ter 100 quantidades, porque eu comprei R$100. É só isso que significa esse PU, tá? Só para deixar claro aqui. Então tá, se o preço for de R$1, eu vou comprar aqui então, né, ó, 100 quantidades. Maravilha, show de bola. Só que aí, depois de uma semana, o que aconteceu? A Selic subiu para 15%. E eu tô ganhando 10% lá no meu CDB. E aí eu falo, não quero mais CDB. Não quero, vou vender antes do vencimento. Agora eu quero vender. Para quem que eu vou vender algo que rende 10 se no mercado hoje eu compro a 15? Eu chego lá na porta lá do meu vizinho e falo, olha só, eu tenho aqui um título que vai render para ti 10% ao ano. Aí meu vizinho vai lá e olha, mas a Selic está 15, João. O que eu vou comprar de ti algo que vale 10 se está 15 a Selic? Aí você vai lá e fala, tá, eu vendo a 15 então. Aí o vizinho, não, João, que isso, cara? Vou ter que comprar de ti aqui, baita função, melhor eu comprar lá direto a Selic. Aí tu vai lá e fala, 17% então eu te vendo. Aí o vizinho fala, não, fechou então. Então fechou. Aí 17% eu compro de ti. É mais ou menos assim que funciona o mercado secundário. Com a Selic a 15, as novas emissões vão ser maiores. E você está com um papel que rende 10 na mão. Quem vai querer comprar de ti, meu amigo? Ninguém. Então você vai ter que vender para outra pessoa com ele valendo menos do que você comprou. Nesse caso, né? Uma mudança de 50% na Selic em muito pouco tempo. Então o PU de antes de 1.000, ele vai cair. A gente chama isso aqui, gente, de uma proporcionalidade, né, contrária, inversa, né? Quanto maior é a taxa de juros, menos vai ser o PU do título. É sempre ao contrário. Se a Selic cai, o teu título se valoriza. Esse exemplo de preço aqui, batendo no vizinho que eu fiz, é para facilitar. Mas se pegar HP e for fazer cálculo, vai ver que o preço unitário vai dar o mesmo, tá? Vai dar menor também para o mesmo prazo, tá? Então, na prática, quando a taxa de juros sobe, o preço unitário cai. Quando a taxa cai, o preço unitário sobe. Essa é a relação inversamente proporcional, tá? Então, o que vai acontecer quando ele vender antes, né? Renderá exatamente 10% ao ano, pro rata? Não. Vai render 10% ao ano pro rata se ele ficar até o vencimento. E possivelmente, meu amigo João não vende, tá? Não vai fazer sentido, tá? O que vai acontecer com o PU? Vai cair. É isso mesmo, vai cair. Ele vai perder dinheiro, porque ninguém vai querer comprar o título dele. Nem fiz conta para explicar essa questão, tá? Não precisa de conta. Conceitual aqui. Permanecerá inalterado também? Não, né? E aumentará não. Só aumentará o PU. PU aumenta quando a taxa cai. Se não, é o contrário, tá? Ó. Putz, esse veio sem gabarito aqui? Sim. Beleza.
Então, tá explicado. A questão correta é a B com a queda, tá? Bora continuar aqui então com a 10. Chegamos na metade aqui das nossas questões, né? Vamos falar agora sobre a Fernanda. Ela é consultora de investimentos e ela conversava com um cliente sobre os fundos imobiliários. E para esclarecer melhor as características de sua estrutura e funcionamento, destacou a importância da administração fiduciária nesse tipo de investimento. Durante a conversa, ela explicou as principais responsabilidades do administrador fiduciário. Então, a questão aqui é sobre o administrador fiduciário, sobre as responsabilidades do administrador fiduciário, demonstrando como essas funções influenciam diretamente a estrutura do fundo. A melhor explicação sobre a administração fiduciária dos fundos de investimento imobiliário, considerando as explicações de Fernanda, seria... Mais um textão, né? Gente, a questão aqui fala sobre os administradores fiduciários dos fundos, tá? O que esse cara faz? Esse cara faz toda a parte administrativa do fundo. O que é a parte administrativa? É a parte chata, parte documental. Olhar o preço da cota, ver se os pagamentos estão em dia, fiscalizar a compra do gestor. A administração fiduciária não é gestão de investimentos. É diferente de gestão. Tá? Quem administra os documentos do fundo não vai ser a mesma pessoa que vai fazer a gestão dos ativos. Tá? A administração fiduciária vai validar se tem alguma pendência com a CVM, validar a política de investimentos do fundo, vai olhar se a gestora está fazendo a gestão correta de acordo com a política, não vai gerir. Tá? Então vamos lá. A função do administrador fiduciário é basicamente administrativa. Show. Sendo responsáveis por tarefas como a de manutenção física dos imóveis e a gestão dos inquilinos. Claro que não tem nada a ver, isso aqui é o gestor que vai fazer. A administrativa não é gestão ativa, tá? Então ele não vai ir lá nos fundos fazer a manutenção física e a gestão dos inquilinos. Não é papel da administração fiduciária, tá? B. O administrador fiduciário tem como principal função garantir a valorização dos imóveis. Quem é que vai garantir a valorização de imóveis, gente? Impossível. Não é essa a função deles, né? E a gestão eficiente dos ativos, o que geralmente resulta em maior retorno aos cotistas. Também não. Ele vai cuidar do que o gestor está fazendo, de acordo com a política. Mas ele não vai garantir retorno. Não pode. C. O administrador fiduciário é responsável por garantir que o fundo cumpra as obrigações regulatórias, correto, e supervisionar a gestão do fundo, correto. Mas também deve atuar na valorização dos imóveis. Não tem como o administrador fiduciário atuar na valorização dos imóveis, tá? Ó, não tem como. A questão C está errada, a alternativa C está errada pela parte do finalzinho, tá? E aí a D. O administrador fiduciário é responsável pela supervisão do cumprimento das normas e regulamentos do fundo, além de zelar pelos interesses dos cotistas, mesmo que não participe diretamente da gestão dos imóveis. Pronto. Resolveu. Tudo certo. O administrador fiduciário não vai colocar a mão na massa. Ele vai observar e ver se está tudo sendo executado. Ele não vai zelar pelo retorno do cotista. Vai zelar pelo cotista. Se não tem nenhum... O cotista não vai ser zelado por alguma questão de documentação, vai fazer o cálculo lá da cota, vai enviar os documentos para a CVM, vai olhar o gestor, mas não vai fazer a manutenção dos imóveis, a gestão ativa dos imóveis, tá? Nosso gabarito confirma aqui a D como a certa. E com isso a gente já parte para 10, hein? Para 11, quer dizer. Bora lá. Marcos, um investidor conservador. Vamos já voltar com a nossa caneta aí. Riscar aqui, hein? Usa essa estratégia, pelo menos nos simulados. Vai usando aí para treinar. Está considerando aplicar seu dinheiro na caderneta de poupança e consultou um gerente bancário para obter uma explicação detalhada sobre as principais características. Gente, em 2026, até a Ambima atualizou a certificação e o Marcos quer investir na poupança. Então tá, né? Vamos lá. Ele deseja entender melhor sobre liquidez, rentabilidade, garantias, riscos e tributação, além de avaliar se a caderneta é uma boa opção para o crescimento patrimonial a longo prazo. Tá bom. Considerando as dúvidas de Marcos, a melhor explicação sobre a caderneta da poupança para pessoas físicas seria... Então tá, pessoal, Marcos ele está em 1998, né? E ele quer saber se investir em poupança é bom.
Na verdade, ele quer saber sobre liquidez, rentabilidade, garantias e tudo mais, tá? Vamos ler as alternativas, vamos matando uma por uma, tá? A. A caderneta de poupança possui alta rentabilidade. Já vamos riscar, né? Comparada com outros investimentos de renda fixa. Tá errado. Pode sair porque não tem alta rentabilidade comparada com outros investimentos de renda fixa, tá? B. A caderneta de poupança possui liquidez limitada, pois os rendimentos são pagos apenas no aniversário mensal. Sua rentabilidade é composta por 0,5 ao mês mais TR. Meio certa essa questão, né? Ó, meio certa. Portanto, está errada, né? Por quê, pessoal? Porque a rentabilidade não é apenas 0,5 mais TR. É isso apenas quando a Selic ela é maior ou igual a maior do que 8,5. Quando ela é menor ou igual, vai ser 70% do CDI, da Selic, né? Então tem dois retornos. Quando é maior do que 8,5, vai render 0,5% mais TR. Quando é menor do que 8,5, vai render 70% da Selic. Então, o 8,5 é o divisor de águas. Então, o rendimento não é apenas esse, tá? Liquidez também não é limitada, né? A liquidez ela é alta, é diária. O que acontece é que a rentabilidade da poupança, ela se dá só a cada 30 dias, né? No aniversário da poupança. Então, todo dia 1º vai render, todo dia 2 vai render, tá? C. A caderneta da poupança oferece liquidez imediata e isenção de impostos. Tudo certo. É garantida pelo FGC até 250 mil, correto também. Sua rentabilidade baseia-se na Selic ou em 0,5% ao mês mais TR. Não é o ideal para o crescimento patrimonial a longo prazo. Bingou, né? Excelente. Tudo certo. Na prática, nós, na verdade, não deu exemplo aqui de um profissional, né? Mas o profissional que está atendendo o Marcos aqui, bingou. Primeiro ele explicou e respondeu a pergunta, né? Então, vai ter liquidez imediata, vai ter isenção de impostos, tu perguntou, vai ter a garantia da FGC, então, falou de de garantia, de risco, de tributação, tá? Falou da rentabilidade, falou da liquidez e no final falou, mas não é bom para ti. Perfeito. Resposta melhor impossível aqui, tá? Vamos ler a D e encontrar o erro da D, então. A caderneta de poupança tem a vantagem de ser tributada apenas no resgate antecipado, correto? E oferece liquidez limitada, já que os rendimentos são calculados no aniversário mensal. Certo? Exceto no limitada. Tem liquidez, gente. Tem liquidez. O que não tem é retorno no aniversário mensal. Então, assim, investir dia 1º e resgatei dia 29, não vai render. Vai render só no dia 1º. Tá? Por isso que tem que esperar teu aniversário. Agora, é líquido. Você pode resgatar. Ela não é líquido só a cada 30 dias. Ela é líquida todos os dias. Tá? Então, vem gabarito. Veio e disse que eu tô certo mais uma vez. Que maravilha. Bora para 12, hein? Questão 12. Bastante questão, hein? O José é um investidor de perfil moderado que procura equilibrar risco e retorno. Então, moderado quer equilibrar lá risco e retorno, visando obter rendimentos superiores aos dos investimentos tradicionais de renda fixa, mas sem recorrer à renda variável. Então ele quer ganhar mais que a renda fixa, mas não quer renda variável. Com esse objetivo em mente, ele está explorando o mercado de crédito privado para encontrar esse tipo de debênture, que mais alinha ao seu perfil. Sendo que para fugir da renda variável, o José deve evitar um tipo específico de debênture, que possui um componente de renda variável. Considerando suas demandas de José, ele deve evitar o quê? Então, o José ele é moderado, ele não quer ter ações, mas ele quer algo diferente da renda fixa tradicional. Então, ele foi para crédito privado. Perfeito. O que é crédito privado? É emprestar dinheiros para empresas e não para o governo, que seria o crédito público, né, que a gente chama de título público. E também não seria um crédito bancário. Eu não estou emprestando dinheiro para bancos. Então, ele é o terceiro no nível, né, de segurança e o maior no nível de risco. Porque o crédito privado não vai ter a garantia da FGC. Crédito privado é CRI, CRA e a tal das debêntures, que é o que a questão debêntures, que é o que a questão está nos trazendo, tá? Então, o que ele tem que evitar aqui para não ter a renda variável, né? Ele tem que evitar debêntures com remuneração atrelada ao CDI? Não. Nada a ver com renda variável. Ele pode alocar em debênture atrelada ao CDI, né? Ele pode alocar. B, debêntures com garantia flutuante. O que é a garantia flutuante, tá?
As debêntures ela tem vários tipos de garantia, tá? Pode ser, por exemplo, a garantia real, né? A garantia real, ela vai ter lá imóveis, né? Bens lá para sua garantia. A flutuante tem um nível abaixo de garantia. Tem nada a ver também, né? Quando é que vai ser acionada a garantia? Quando a debênture quebrar, né? A empresa que emitiu a debênture tem uma insolvência financeira. Mas não é a debênture de garantia flutuante que ele tem que fugir, porque não é a debênture de garantia flutuante que tem um risco de renda variável. Pode ser atrelado ao CDI e ter garantia flutuante. Entendem? C. Debêntures incentivadas. Nada a ver, porque o incentivado ele só diz que não cobra imposto. Então, tem nada a ver. O que ele deve evitar é justamente as debêntures conversíveis, porque essa debênture aqui ela é conversível em ações. Sabiam disso? No mercado americano isso é muito comum. Inclusive o Warren Buffett, no livro dele, O Investidor Inteligente, um livro maçante assim, vocês com certeza já ouviram falar. E com certeza quem falou para você desse livro não leu, porque ele não é muito legal. Mas o Warren Buffett fala muito das debêntures conversíveis em ações, porque lá no mercado americano é muito comum. No mercado brasileiro não é tão comum encontrar. Mas ela é uma debênture que pode virar ações, dado alguns gatilhos. Por isso que o nosso cliente, José, não tem que ter esse tipo de debênture, porque pode virar ações e ele não quer ações. Fugimos então das debêntures conversíveis em ações. Olha que maravilha! Mais uma questão correta. Então, olha, vamos parar agora, dar um pause aqui, que eu quero falar sobre a trilha do sucesso aqui na Top Invest, tá? A gente, como eu falei, nós estamos preparados aqui para as novas certificações, que já foi anunciada pela Anbima, já está de pé. Eu estou falando aqui principalmente do novo CPA, mas quem faz o CPA vai ter que fazer o CPOR ou né, E/ou o CPROI, gente. E aí a gente tem uma oferta, um produto ideal para quem quer esse tipo de linha de certificação, que é justamente uma assinatura que vão ter 25 cursos, não é só esses 3, né? Nós temos aqui todas as certificações. Dentro da trilha do sucesso, o nosso destaque maior para a live de hoje é justamente o CPA, o CPROR e o CPROI, tá? Mas além disso, vai ter lá o AI e o PQO, né? Se você quer ser assessor de investimentos, né? Aqui tem várias outras, certificações bancárias, concurso, aqui a SUSEP para seguros, né? FEBRABAN, alguns cursos bônus também na aptidão comercial. Então você tem muita coisa, muito conteúdo apenas por R$ 99,90 todo mês. Passou, não quer mais estudar? Tá errado, mas se é a tua decisão, pode cancelar. Porque é uma trilha mensal, meu amigo. Então você pode assinar se você for um ninja e em um dia conseguir tirar a certificação estudando tudo, você pode até cancelar porque tem teste grátis por 7 dias. Só que eu tenho certeza que você vai olhar o CPA, vai gostar do nosso conteúdo e vai querer tirar todas as outras certificações para turbinar a tua carreira aqui com a gente, tá? Então você vai ter todos esses cursos, todos esses conteúdos que, além de te preparar para a prova, te dá muito conhecimento por R$ 99,90 todos os meses, com um teste grátis por 7 dias, você pode cancelar se não gostar. Vai ter a inteligência artificial para te ajudar a responder questões, tá? Já tentou responder questão com o ChatGPT? Não dá certo, né? Eu sei que não dá, porque não foi feita para isso. Temos uma IA treinada e pronta para te ajudar com isso. Não quer falar com o IA? Então tá, chama o nosso suporte, chama nossos seres humanos, que nós vamos ajudar. E o mais importante, o que eu estou fazendo aqui? Um simulado. Esses simulados estão também inclusos dentro da nossa trilha de sucesso, por R$ 99,90. Se você não tirar certificações, não está preparado para isso, é porque você não quis, porque R$ 99,90 é um preço excelente para os nossos simulados aqui e todo o nosso conteúdo, tá? Fez o simulado, teve dificuldade, tem um comentário, né, um vídeo com comentário em todas as questões, tá? E nós sempre atualizamos as questões com o decorrer das provas, né? Vamos tendo mais clareza das questões com os feedbacks dos alunos e ajustamos também. Então não é que a gente vai largar esse curso, pelo contrário. Toda hora estamos regravando novas aulas, novos conteúdos, cada vez mais aderentes com a prova. Esse é o nosso compromisso com você, tá? Então, se tá bom aqui essa live, está explicativo, imagina como é que vai ser o nosso curso, a trilha completa aqui para você passar do CPA para o CPROI e também para o CPROR.
se você quiser, tá? E depois também tem várias outras certificações, né? A gente tem várias outras. A próxima aqui na parte comercial também é o CFP. Temos o curso CFP, mas também aqui não entra nessa trilha aqui, tá? Dito isso, bora continuar nas nossas questões aqui do CPA. Henrique, gerente bancário, atende a Gabriela, uma cliente que mantém todo o seu dinheiro na caderneta da poupança, pois acredita que esse investimento é seguro, livre de impostos e sempre rentável. Tá certo, é seguro, livre de impostos e é rentável. Só não é o melhor de todos, né? Gabriela leu notícias sobre a taxa Selic e seu impacto na rentabilidade da poupança, mas ainda tem dúvidas sobre como isso afeta seus rendimentos. Ela também deseja entender que se há situações em que a poupança pode render menos do que outros investimentos de renda fixa. Considerando as dúvidas de Gabriela, Henrique deve informá-la de que mais uma poupança. A prova gostou da poupança, hein? A prova gostou da poupança. Acho que ela quer que todo mundo saiba que a poupança não é boa, viu? Acho que essa é a ideia da prova aqui, tá? A poupança independe da taxa Selic. A poupança sempre rende 0,5 ao mês mais TR. Quando tem sempre, desde quando eu fiz o Enem, faz tempo. Eu já lembro que a gente falava, sempre e nunca a gente pode sempre anular, não é assim também, né? Mas viu sempre, viu nunca, a atenção redobrada, tá? Agora, a poupança não rende sempre 0,5% ao mês mais TR. Lembra da regra? Quando a Selic é maior, ó, Selic maior do que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5 mais TR. Se é menor, vai ser 70% da Selic. Beleza? Senão vai ficar muito grande o rendimento, né? Então, fora. Lembrando que a poupança ela é um grande funding para os bancos para o mercado imobiliário, né? Então, por isso é muito importante para os bancos pagar pouco do rendimento da poupança, porque ele vai emprestar geralmente a uma taxa menor do que a Selic também. Então, se a poupança rendesse 100% do CDI, o banco ia encarecer o crédito imobiliário em contrapartida, porque a captação foi alta. Por isso que a poupança é assim, tá? B. Quando a Selic está abaixo ou igual de 8,5 ao ano, a rentabilidade da poupança é 70% da Selic mais a TR, o que pode resultar em um rendimento inferior a outros investimentos de renda fixa. Tá certo. Tudo que eu expliquei ali em cima está aqui embaixo. Maravilha. Só me sair um pouquinho para ler a C aqui, né? A rentabilidade da poupança é diretamente influenciada pela inflação. Em períodos de alta inflacionária, seu rendimento aumenta proporcionalmente. Acho que não, né? Nada a ver com a inflação a poupança. A poupança tem a ver com a Selic. Selic. Beleza? Vou voltar aqui, ó. D. A TR é sempre positiva e adiciona um valor fixo ao rendimento da poupança, independente das condições econômicas. Essa aqui gerou uma dúvida, eu sei que gerou. A TR ela não é sempre positiva, ela pode ser zero, inclusive, como foi em meados da pandemia, quando a Selic bateu 2,5, a TR ela ficou negativa porque ela depende do rendimento dos títulos pós-fixados e ligados à Selic. Então, com a Selic muito baixa, a TR tende a ser zero, ou ínfimo. Sempre positiva, não, tá? E de novo, mais uma vez, né? O sempre aqui, mas não é por causa do sempre, tá? É porque ela fala que é sempre positiva, tá? A TR pode ser zero também. Opa, já tinha marcado que é a B, né? Não é A. A estava errada também. Então, vamos puxar o nosso gabarito aqui. Ó. B é a alternativa correta. Bora para a questão 14, hein? Dia de trabalho intenso e no final do dia live. Mas com muito conteúdo e conteúdo real, né? Conteúdo de prova. Bem maçante, porque a prova é maçante também, gente. Tem que estudar mesmo. Vinícius, profissional certificado pela Ambima, está atendendo um cliente que investe na B3 e deseja compreender os impactos dos grupamentos e desdobramentos de ações, dos agrupamentos, né? O cliente menciona que possui 1.000 ações de uma empresa e anunciou desdobramento na proporção de 1:5. E quer saber como isso afetará seu patrimônio e a quantidade de ações que terá após o evento. Agora, Vinícius precisa esclarecer qual será o efeito do desdobramento sobre o cliente. Em um desdobramento de ações como descrito, o efeito para o investidor será o seguinte. Pessoal, pode acontecer o tal do split and split, né? O desdobramento e o agrupamento. O que é o desdobramento de ações? É quando a gente pega uma ação e desdobra ela em 10, por exemplo. Então, o que antes era uma ação vira 10. Por que a ação, né, a empresa toma essa decisão? Porque, às vezes, por exemplo, tem uma ação, né? Uma ação. Vou botar aqui, ó. Petro 4.
tá? Negociada a R$100, tá? Aí, tem que comprar pelo menos uma quantidade, pelo menos R$100. Então, ela pode botar, por exemplo, ó, dividir uma quantidade para 10 e diminuir o preço para R$10. E te dá 10 quantidades. Então, com R$100 antes comprava uma, agora tu compra 10. Concorda comigo que é a mesma coisa? Eu tenho 10 quantidades de uma coisa que vale 10. Agora, eu tenho uma quantidade de uma coisa que vale 100. É a mesma coisa. Então, quando a gente aumenta a quantidade, desdobra a quantidade, o preço diminui na mesma proporção. Quando eu agrupo, eu pego 10 quantidades e uno numa só, aí eu tenho um aumento no preço. Tá? É sempre o contrário entre o preço e quantidade. Mas nenhum evento na bolsa, dividendo, o juros sobre capital próprio, desdobramento, agrupamento, vai gerar aumento de patrimônio. O que vai gerar aumento de patrimônio é retorno, a ação subir. Todo o resto é só ajuste contábil. Dividendo, diminui o preço da ação e paga o dividendo na conta. Desdobramento, vai aumentar a quantidade e diminuir o preço. Tá? E assim por diante. Então, né, o número de ações aumentará proporcionalmente, enquanto o preço unitário se ajustará para manter o valor total investido. Tá? Achamos stand-by isso aqui, parece que está certo. B, o número de ações permanecerá o mesmo, mas o preço médio de compra será ajustado para cima. Não, porque daí ganhou dinheiro, né? Eu te dou... não, tá tudo errado, na verdade, né? Se eu na verdade, sim, eu invento dinheiro, né? Porque se aumenta a quantidade e aumenta o preço, se mantém a quantidade, mas aumenta o preço, estou te dando dinheiro. E não pode ser assim, né? Nunca pode dar dinheiro para a pessoa. Não funciona isso no mercado financeiro, tá, gente? Só se for valorização mesmo. Então, não é isso. E, de novo, está perguntando do desdobramento. O desdobramento é mais quantidade e menos preço, tá? O investidor terá um prejuízo imediato. Já risca porque não vai ter prejuízo, tá? O grupamento é o contrário do desdobramento, mas em ambos os casos, o valor total investido sempre aumenta. Não vai aumentar. Nunca. Aqui está certo se fosse nunca. Nunca aumenta. O valor total nunca aumenta. Vai ser o mesmo. O preço vai cair ou aumentar. Mas o valor total nunca aumenta. Vai ser sempre o mesmo. Tá? Então a correta é a A. No desdobramento, a quantidade aumenta e o preço diminui. Na mesma proporção. Aqui foi 1 para 5. Tá? Então vai diminuir 5 também. Dividir por 5 o preço. Tá bom, pessoal? Ó, gabarito nos confirmando aqui que é o A. E bora para a questão 15. Lá vem textão. Cláudia tem 35 anos e está planejando sua aposentadoria de longo prazo. Ela deseja um investimento flexível, que permita diversificar sua carteira sem impactar a tributação anual. Atualmente, seu objetivo é formar patrimônio ao longo dos anos para ter uma reserva complementar na aposentadoria. Então vamos lá. Ela tem 35 anos. Eita. Tem 35 anos. Quer aposentar no longo prazo. Ela quer investimento flexível. Diversificar a carteira. Sem impactar a tributação. Seu objetivo é formar um patrimônio ao longo dos anos para ter uma reserva complementar na aposentadoria. Atualmente, Cláudio tem uma renda bruta anual de 120 mil, faz declaração simplificada e pretende investir 20 mil por ano em previdência privada. Durante uma conversa com seu consultor, Cláudia pergunta qual o plano mais adequado para seu perfil e objetivos. Com base no plano do perfil de Cláudia, o consultor provavelmente indicará. Gente, qual que é a moral dessa história, né? Tá falando de uma cliente que quer investir por longo prazo e quer uma previdência. Já está dito que ela declara de modo simplificado. Portanto, ela declara com modo simplificado. Não vai ser o PGBL, vai ser o VGBL. Ah, mas a renda é alta. Disse que é simplificado. Pode ser que o PG faça sentido, mas já disse que é a declaração simplificada. Então, a gente já pode vir aqui, ó, e eliminar os PG. Porque o PGBL, ó, ele tributa sobre o todo e o VG só sobre o rendimento. Porém, o VG não vai ter o diferimento fiscal, não vai contribuir para pagar menos imposto todo ano, enquanto o PG ele contribui. Então, se faz declaração simplificada, não vai poder usar o benefício do PG para pagar menos imposto todos os anos. Vai ter que usar o VG, porque não faz sentido, né? Ter ser tributada no todo e não ter o benefício de hoje, que é pagar menos imposto por fazer um aporte no PGBL, tá? Portanto, então, né, vai ser o PGBL, tá?
Vai ser o VGBL, desculpa. E aí vamos lá, B. O VGBL, pois esse plano permite deduzir 20 mil do IR. Não. Na declaração simplificada. Não dá para deduzir 20 mil na declaração simplificada. O que poderia seria ela estudar, fazer um PGBL e aportar até 12% da renda dela, que aí ela poderia deduzir, tá? Mas também não poderia deduzir os 20 mil, né? Porque 20 mil é mais do que 12%. Então, se ela aportasse num PGBL 20 mil, ela ia deduzir só até 12. Não tudo. O resto ela ia pagar mais imposto no resgate e não ia ter o benefício no D0, que é o diferimento ao aplicar no PGBL. Tá? O D, o VGBL, pois ele é mais vantajoso para quem faz declaração simplificada e o imposto ainda incide apenas sobre o rendimento no resgate. Perfeito. Ó. Tudo o que eu falei, né? Então, não vamos brigar com a questão. Se a questão fala que ela faz declaração simplificada, é isso que ela faz. Não briguem. Agora, se a alternativa falasse estudar, fazer um PGBL para avaliar se faz... Aí sim, mas não falou isso. Como não falou isso, é o VGBL a questão correta, porque é declaração simplificada e ela não vai ter o benefício de não pagar imposto, ou pagar menos imposto, né? Sobre parte da renda com o VGBL, tá? Então, D, correto, VGBL. Bora para a questão 16, mais um textão, hein? Aristides, 59 anos, está prestes a se aposentar e possui um patrimônio moderado, majoritariamente composto por imóveis e alguns ativos financeiros. Sua principal preocupação é garantir o bem-estar da sua esposa. Preocupadíssimo com a mulher. Que maravilha. E de seu único filho. Ó, a esposa tem 55 anos, tá? Ele tem 59. Então, são pessoas novas, mas mais para o fim da carreira do que para o início. O filho é o Miguel, que tem 15 anos, caso o Aristides venha a falecer. Ele possui um VGBL, que será uma parte importante na renda da aposentadoria. Tá? Maravilha. Ele busca minimizar o impacto tributário e garantir que sua família tenha liquidez de forma rápida. Então tá, ele quer pagar pouco imposto, tá? E ele quer liquidez. Então o Aristides ele é um homem preocupado com a sua esposa e com o seu filho, no caso do seu falecimento. Ele não quer pagar muito imposto e o VGBL dele é uma parte importante da renda da família. Com base nessas condições, das condições financeiras da família e na estratégia futura, Aristides deve optar por, vamos lá então, A. Resgate total da aposentadoria. Se ele resgata, gente, já vou pagar um imposto sobre o rendimento e ele me diz que ele quer minimizar o impacto tributário. Ah, mas eu acho que tem que resgatar para montar uma carteira porque a previdência rende pouco. Ninguém perguntou o que tu acha. É o que é melhor porque o cliente quer. Por isso que é importante a questão, olhar a questão e ir riscando a prova. Putz, é no computador, então passar o mouse por cima, mas entender o conteúdo, entender a história que nos é contada. Se eu resgato, eu vou pagar imposto. Ele não quer pagar imposto. O melhor seria converter em renda, porque ele vai pagar bem menos imposto do que se ele resgatar. Outra informação, também não nos falou aqui quanto tempo, né? Ele está investido. Pode ser que ele seja investido há pouco tempo no VGBL. Então, o resgate total não é o ideal, tá? Sendo a opção mais rentável, mas não diz isso na questão, né? Com risco associado à gestão dos ativos, não diz isso na questão, então o resgate total ele não vai ser certo por causa do minimizar o impacto da aposentadoria. B. Uma renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge, beleza. Mata a questão que ele quer, né? Que é a esposa está coberta. Com continuidade para menores, ou seja, se a esposa falece também vai para o filho. É o que ele quer. Pois, ao escolher essa opção, sua renda mensal seria reduzida, mas ele garantiria uma renda vitalícia para a sua esposa e uma renda para seu filho até a idade estabelecida no regulamento do fundo. Essa questão está correta, porque cumpre toda a questão dele. Primeiro, quando eu converto por uma renda mensal vitalícia, eu não vou pagar um imposto tão alto quanto eu pago resgatando. Segundo, vai proteger os filhos, que é o que ele quer. Tá? Terceiro, vai gerar renda na liquidez que foi dito ali, né? A renda na sua aposentadoria. E quarto, é isso mesmo, gente. Renda vitalícia vai ter uma renda menor, sua renda seria reduzida, do que a renda temporária. Se tem uma renda por 10 anos, eu vou ganhar muito mais nos 10 anos do que a vitalícia. Porque a vitalícia pode durar 1 ano, mas pode durar 40 anos.
né? Com 60 anos, arredondando aqui, o Arístides pode viver muito bem até os 100 ou 110 daqui a pouco. Tem presidente por aí falando que quer viver para sempre, né? Imagina, vive 200 anos. Perigoso, né? Para a seguradora dar a renda vitalícia com o mesmo recurso que a renda temporária. Por esse perigo que a seguradora dá uma renda maior quando é uma renda temporária e menor quando é uma renda vitalícia. Correto, tá? Vamos ver as outras alternativas aqui também, ó. Me diminuir aqui. C. Uma renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado, pois nesse caso ele poderia se indicar seu filho como beneficiário principal, já que sua esposa tem a mesma idade que ele, poderia depender de outros ativos herdados para seu sustento. Tem outros ativos mesmo, né? Tem outros ativos, tá certo? Mas quem diz que ela quer vender? Inclusive, a questão nos diz que ele quer minimizar o impacto tributário. E ao vender ativos, vai ter impacto tributário. Portanto, a B ainda é uma questão muito mais completa do que a questão C. Tá? Outra questão, outro ponto. A preocupação é garantir o bem-estar da esposa, Verônica, e do seu filho. Quem disse que ele não quer que a esposa dependa de outros ativos? Ele quer garantir, ó. Já que a esposa tem uma mesma idade, poderia depender de outros ativos. Não, ele quer garantir os dois. Por isso que a B é uma questão muito mais completa pelo que o cliente quer, tá? Também está errado a C, portanto. E D. Uma renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, pois dessa forma ele poderia indicar tanto sua esposa quanto seu filho como beneficiário, desde que ele não venha a falecer após o prazo mínimo estipulado. Também não, né, gente? Ele não quer uma renda por pouco tempo, ele quer que defender seu filho e a sua esposa, portanto, a renda mensal vitalícia é o que está correto. Ó, gabarito concorda comigo. Bora mais uma, só tomar um golão de água aqui que tá ruim a voz, hein? Vamos bater 2 horas de live, será, hein? Acho que não. Na reta final já. Mas vamos lá. Questão 17. Luciana está preocupada com a sua segurança financeira e decide buscar orientação de seu gerente bancário. Então, ela está preocupada com a sua segurança. Ela explica que possui uma renda líquida de 8 mil, então pinga na conta 8 mil. Sendo que seus gastos essenciais são 6 mil por mês. Sobra 2, hein? Maravilha. Atualmente, Luciana tem 10 mil investidos, ó, bacana. E deseja saber se esse valor é suficiente para cobrir imprevistos. Ela pede uma orientação sobre quanto deveria manter em uma reserva de emergência, qual seria a melhor estratégia para estruturá-la. Então, qual é o valor? Quanto, né? Quanto e como, né? Onde é que eu me invisto e quanto eu invisto. Isso que ela quer saber. Regra da reserva, gente, de 3 meses a 12 meses. Essa é a regra. Profissionais liberais, ou seja, aquele profissional que não é CLT, que não tem os benefícios sociais das leis trabalhistas, deve ter o máximo possível, lá para os 12 meses de custo, tá? Então, é muito simples. 6 mil vezes 12, 72 mil reais para o liberal. Para o profissional que é CLT, né, que tem as leis trabalhistas, pode ter algo mais perto de 3. Mais perto, mas o ideal sempre é ter 12, tá? Só um grande ter 12. Então, poderia ter de 18 a 72 mil, tá, gente? Então, é isso, assim. O ideal é 6 meses a 12 meses, mas esse é o range que a gente tem como meta, tá? Destinar 25% da sua renda mensal à reserva de emergência até investir um montante de 100 mil, garantindo máxima proteção contra imprevistos. Fica bastante, né? 100 mil é quase 2 anos? Não, é 1 ano e meio, 2 anos. É muito, não precisa de tanto, tá? Até porque ela tem outros objetivos, né? Não vai ser só guardar dinheiro, né, para reserva de emergência. Até porque está dizendo aqui que ela guarda 2 mil por mês, né? Para ela aumentar de 10 mil para 100, tem que ganhar 90. Vai guardar basicamente por 5 anos. Vai guardar muito tempo. Não faz sentido, é muita coisa, tá? B. Então, não faz sentido não, porque ela vai ter muito dinheiro em liquidez. Sendo que não disse aqui que ela quer comprar um imóvel, por exemplo, e tudo mais, tá? B. Transferir seus investimentos atuais para um fundo de previdência, garantindo segurança e rentabilidade para futuros imprevistos. Fundo de previdência e rentabilidade para futuros imprevistos é conflito na certa. A previdência não é para resgatar para imprevisto. A previdência é para ser um recurso de longo prazo que vai servir para a aposentadoria. Tem benefício tributário para isso. Vai pagar menos imposto no resgate.
Na tabela regressiva, chega até 10%. Na tabela progressiva, a Previdência pode até sair isenta, dependendo da tua renda tributável. Agora, resgatar a Previdência é muito caro, tá? Então não faz sentido não, pela parte de imposto, tá? C. Manter os 10 mil já investidos e destinar o restante da poupança para oportunidades de maior rentabilidade. Não é o ideal, ela tem que ter pelo menos de 3 a 12 meses. 10 mil vai custar para ela, né? Um mês. 2 meses arredondando para cima aqui, do custo de vida dela de 6 mil. Então não dá para ser só 10 mil, ela vai ter que ter muito mais, tá? Ou D, então, né? Aumentar sua reserva para um valor entre 36 e 72 mil, maravilha, de 6 a 12 meses, correspondente de 6 a 12 meses, de despesas essenciais e mantê-las em ativos de alta liquidez e baixo risco. Perfeito, é isso aqui. Alta liquidez, resgate rápido. Baixo risco, não oscila, de 6 a 12 meses. Bingo, hein? Questão bingo aqui, tudo que tem que ser feito para uma boa reserva de emergência. E lembrando que isso aqui é a base, né, para todo e qualquer investidor, tá? Bora para 18? 3 questões para acabar a nossa live do novo CPA. Estou bem animado aqui com essa nova certificação. Vocês podem ver que são questões muito completas. Dá gosto de resolver, né? Estou divertido, estou me divertindo muito aqui com essas questões. Eduardo e Juliana, um casal com 2 filhos pequenos, querem organizar melhor suas finanças para garantir estabilidade no futuro. Isso aqui é um sonho, hein? Atualmente, eles possuem renda líquida mensal de 15 mil, maravilha, e despesas essenciais de 12, então sobra 13 aqui no caso deles. Mas não possuem um plano estruturado para lidar com imprevistos ou atingir objetivos financeiros de longo prazo. Durante uma conversa com seu gerente, o casal pergunta qual estratégia poderia ajudá-los a equilibrar o orçamento e planejar o futuro financeiro da família. A orientação mais adequada para Eduardo e Juliana inicia-se com: gente, que caso bacana! Eles ganham dinheiro, gastam e sobra dinheiro para investir. Sobra aqui, né, 3 mil reais, que é 20% da renda da família, que é o ideal, maravilha. Sou consultor de investimentos, né? E aí, nesses 8 anos de carreira, muitos clientes com esse panorama chegaram a mim e é muito bacana ver essa evolução de carreira, evolução patrimonial dos investidores, né? Atingindo seus objetivos aos poucos, né? Mas aqui ficou claro que o Eduardo e a Juliana, eles não têm, ó, o mais importante, ó, um plano estruturado para lidar com imprevistos, nem para atingir objetivos de longo prazo, porque eles estão desorganizados, tá? Então, a orientação mais adequada para os dois inicia-se com o quê? Né? A. Elaborar um orçamento detalhado, estabelecendo metas para a poupança, reserva de emergência, investimento de longo prazo, garantindo uma gestão de recursos da família. Me pareceu bingar. Tudo que eles precisam. B. Direcionar o excedente da renda mensal exclusivamente para a amortização de eventuais dívidas, eliminando qualquer saldo devedor antes de começar investimentos. Pode fazer sentido isso, mas não falou que tem dívida. E outra coisa, e se tem algum imprevisto no meio do caminho? Vai ter a dívida lá, mas também não vai ter nem o dinheiro guardado para viver. Tem que ter dinheiro guardado para viver, porque eles gastam bem, 12 mil. Então, essa aqui não é a alternativa mais correta. Eles têm que guardar dinheiro. E não falou nenhum de dívida, não falou de dívida no nosso enunciado. C. Reduzir imediatamente os gastos essenciais da família para aumentar a capacidade de investimento, garantindo maior rentabilidade no longo prazo. A gente não vai fazer juízo de valor aqui, tá, gente? E outra coisa, 20% é um bom poder de poupança, tá? É um excelente poder de poupança. Não falou aqui a idade, né? Mas, pelo enunciado, estima-se de 30 a 40 anos. Tem muito tempo para poupar dinheiro, 3 mil por mês é muita coisa, tá? Não deveria diminuir gastos, né? Deveria diminuir gastos se fosse ganhou 15 e gasta 20. Aí diminui gastos, pelo amor de Deus. Estão vivendo um nível acima do padrão de vocês. Agora, nesse caso aqui, um pouco abaixo. D. Priorizar aplicações financeiras de alta rentabilidade para acelerar o acúmulo de patrimônio, mesmo que envolva mais risco. O que inicia o plano? O plano inicia com organização, estabelecer metas, liquidez, investimentos de longo prazo, nessa ordem. E não investimento de longo prazo primeiro. Por isso que a A está certa e por isso que a D está errada. A gente não vai focar primeiro em performance. Primeiro a gente foca em liquidez, segurança, garantia e aí depois de isso estruturado a gente pode dormir bem e pensar nos próximos objetivos. Fechou? Façam isso em casa também, tá?
Penúltima questão, questão 19. Diante do aumento da demanda institucional e de avanços regulatórios que podem flexibilizar os segmentos de alocação de ativos e limites máximos, uma entidade de previdência fechada complementar está considerando alocar parte do seu portfólio em ETFs, né? Exchange Traded Funds, de moedas digitais. Olha que loucura. O CPA está falando de ETF de moeda digital, como Bitcoin e Ethereum. A diretoria da entidade está preocupada com os riscos associados a esse tipo de investimento. Então tá, quer investir lá um fundo de uma previdência fechada, lembrando que existem dois tipos de previdência, né? Ó, tem a previdência, entidade aberta de previdência complementar e a entidade fechada de previdência complementar. Esta aqui tem o seguinte ponto, ela é aquela que as empresas, né? Ó, as empresas mantêm para os seus funcionários. E a aberta de previdência complementar, ela é aqui a gente faz sozinho, né? Vou daqui por conta. Então tem regulamentação diferente, essa aqui ela é muito ampla, essa aqui cada um tem a sua própria regrinha, né? E está falando especificamente dessa aqui. Então eles estão olhando lá para alocar em ETF de moeda digital. Então, beleza. Vamos ver as alternativas para bater o que a gente tem que fazer aqui. A. ETFs de moedas digitais podem reduzir o desvio padrão dos retornos do portfólio por meio da diversificação, desde que tenham correlação positiva com os retornos da entidade fechada de previdência complementar. O que significa isso, tá, gente? Reduzir o desvio padrão. O desvio padrão é um dado estatístico para dizer que oscila muito. Por exemplo, se a média dos retornos é de 0,5%, geralmente ao dia, né? Então vamos botar aqui o exemplo melhor. Vamos dizer que oscila na média 0,1 ao dia, tá? Se do nada passa a oscilar 1% ao dia, isso é um desvio padrão muito alto, entendeu? Porque a média era 0,1 ao dia. Então isso aumentou muito o desvio padrão. Então, quando as moedas digitais podem reduzir o desvio padrão, ou seja, pode diminuir a oscilação do portfólio. Pode ser. Por meio da diversificação. Pode ser. Esse é o conceito da diversificação. Desde que tenha uma correlação positiva. E é aqui que está o erro. Correlação positiva significa o seguinte. Enquanto o portfólio sobe, a Bitcoin, nesse exemplo, né, o ETF, a moeda digital, sobe também. Isso que a correlação positiva significa. Então não vai reduzir o desvio padrão. Reduziria o desvio padrão se tivesse uma correlação negativa. Se as Bitcoins, né, as ETFs digitais, de moedas digitais, caíssem enquanto o portfólio sobe. Por isso que não vai reduzir o desvio padrão por ter uma correlação positiva. Se fosse negativa aqui, a questão estaria certa. Beleza? B. Por ter correlação média igual a zero, os ativos tradicionais, a inclusão de ETFs de moeda digital não impactará no risco do portfólio. Vai impactar. E se for uma correlação média igual a zero, vai impactar para o bem, porque não vai aumentar o risco, entendem? O ideal é a negativa, porque daí tem uma movimentação tendenciosa para lados opostos. No longo prazo, as duas subindo é o que a gente busca, tá? Então, também eliminamos aqui essa alternativa. Bora então para a 19 aqui, falando da C. A inclusão de ETFs de moedas digitais aumentará o risco caudal do portfólio, tail risk, devido à presença de caudas gordas, fat tails. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é isso, gente? Se for pegar lá, tá? A distribuição normal, que é o gráfico de sino, aqui vai estar a média dos retornos a média dos retornos aqui, ó, do portfólio, tá? E aí, estatisticamente, né, aqui, ó, vão concentrar em torno de 67% dos retornos vão estar nessa faixa aqui, tá? Isso aqui é o que significa a distribuição normal. Então, 2/3 dos meses vão render, ó, dentro da distribuição normal, muito próximo da média de retorno. Porém, teremos uma parte aqui que ainda assim, ó, pode acontecer de ter um retorno muito fora. E aí, esse espaço, para mais ou para menos, né? Para mais ou para menos. Esse espaço aqui vai ter 99% dos retornos. Por quê? Porque pega essa parte aqui, mais essa e mais essa. Beleza? O que está falando na questão é sobre o risco caudal. O que é o risco caudal?
é esse 0,5 aqui e esse 0,5 aqui. Ficou meio desproporcional, né? Mas vocês acreditam em mim. Então, é esses dois aqui, ó, que somados dá 1%. Quando a gente adiciona Bitcoin, ela tem uma oscilação muito grande. Então, pode ser que caia 50% a Bitcoin num dia, né? Um ETF de moeda digital. E quando eu adiciono no portfólio, eu adiciono a possibilidade de cair 50% aquele ativo em específico e a cota do fundo, porque faz parte do ativo, do patrimônio do fundo, a Bitcoin, cai também. Então, eu aumento sim a chance do risco caudal. Eu aumento a chance disso acontecer quanto mais Bitcoin eu tiver. Tá? Então, uma questão difícil, mas, né, já tinha dito que está errado essas duas aqui, né? Mas a C está correta. Quando eu adiciono ETFs de moedas digitais, eu aumento o risco caudal, o tail risk do portfólio, devido à presença de caudas gordas. Porque quando eu boto Bitcoin, eu tenho muito mais oscilação no patrimônio do fundo como um todo e tenho uma chance pequena de o retorno dos fundos ficar lá naquela pontinha do gráfico de distribuição normal. Nosso curso do novo CPA, a gente explica a distribuição normal de maneira completa. É natural, né, que aqui na live a gente não vai entrar no conceito, no estudo estatístico que nos entrega aquela distribuição normal, mas, de fato, a questão está correta na C, tá? E a D, como as criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, verdade, a entidade fechada de previdência complementar pode ajustar posições a qualquer momento, evitando grandes oscilações e instabilidades do risco da carteira. Não, né? Porque ela não prevê o futuro. Então, não é porque está 24 horas por dia sendo negociado que ela vai conseguir vender na hora certa e comprar na hora certa, né, pessoal? Não é verdade isso. Então, ó, a C é a correta. Para fechar, mais um textão, né? Última questão. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos saber aí quem gabaritou até agora. Deixa aqui nos comentários. Comentem comigo também aí o que estão achando, né? Do novo CPA. Tragam todas as dúvidas que a gente vai resolver, viu? Renato está negociando a venda de uma propriedade utilizando um smart contract. Olha, outro termo muito moderno, né? Em uma plataforma de DeFi. O acordo inicial prevê o pagamento em uma única parcela. Mas o comprador solicita uma alteração para que o valor seja pago em duas etapas. 30 no início e 70 no momento da transferência definitiva da propriedade. Renato deseja garantir que o contrato seja seguro, evite riscos de inadimplência e minimize possíveis disputas legais. Então ele quer minimizar a disputa legal e evitar o risco de inadimplência. Beleza. Para garantir maior segurança na transação, o smart contract poderia ser configurado para... O que é isso, João? Pessoal, cada vez mais a gente vai ver esses termos blockchain, smart contract, moeda digital no nosso dia a dia. O smart contract é um contrato que tem cláusulas. Essas cláusulas vão ser os gatilhos para o contrato ser executado ou não ser executado. Só vai ser executado quando as cláusulas acontecerem. Então, um exemplo. Quero vender, a gente chama isso de tokenização, né? Eu tenho, por exemplo, ó, a minha garrafa aqui, né? Que eu quero que ela seja vendida, então eu tokenizo ela, ou seja, eu torno a garrafa física no mundo digital. Eu posso vender essa garrafa para o meu vizinho. Aí eu posso falar para o meu vizinho, ó, vendeu a garrafa, vai custar 0,0000005 bitcoins. E aí eu crio um smart contract que diz o seguinte, eu vou transferir a propriedade da garrafa para o meu vizinho quando ele me pagar 0,00005 bitcoins. Se ele não me pagar, o smart contract não vai ser validado e não vai passar a propriedade. Então, o smart contract, ele é esse contrato que vai ver, que vai criar lá os gatilhos, né? E vai falar, ó, João recebeu, o fulano de tal mandou para o João 0,05 bitcoins, portanto, propriedade enviada para o fulano de tal. Isso que o smart contract faz, tá? Naturalmente, é muito incipiente ainda o uso, mas é uma possibilidade muito mais rápida, né? Imagina não ter que ir em cartório. Até muito pouco tempo atrás, para fazer portabilidade de ações, tinha que ir no cartório. Hoje em dia, faz para o site da B3, tá? Então, assim, gente, o mercado está evoluindo muito rápido, tá? Então, nesse caso, o que é melhor ser feito, gente? A. Liberar o pagamento inicial ao vendedor, ok? E condicionar a transferência definitiva da propriedade ao recebimento integral da segunda parcela. Excelente. Perfeito. Te dou ali o valor, me paga, mas só vou transferir para ti quando me pagar tudo.
Fechou? Fechou. É isso que precisa mesmo. B. Transferir imediatamente a propriedade após o pagamento da primeira parcela. Não. Porque daí o smart contract vai mandar automaticamente a propriedade. E quem disse que vai voltar o dinheiro? E a segunda parcela, meu amigo? Garantindo o saldo do devedor via cláusula de garantia no contrato. O smart contract não vai funcionar dessa maneira. Tem que ser no final. C. Estabelecer que o contrato seja executado apenas após a conclusão do pagamento total, mantendo os fundos em custódia até o término do processo. Também não, né? A A é muito mais completa, que já condiciona a transferência somente com o recebimento integral da segunda parcela, tá? Então, não faz sentido aqui não. Manter os fundos em custódia, aí tem que deixar o dinheiro parado, isso demora 10 anos. Não faz sentido. A D é estabelecer que o contrato seja executado após a conclusão do pagamento total, mantendo os fundos em custódia após o término do processo. Significa que eu vou ter que deixar o dinheiro parado no smart contract até o dinheiro acabar. Não faz sentido. D. Registrar a transferência da propriedade no smart contract no momento do pagamento e estabelecer uma cláusula de reversão caso o segundo pagamento não ocorra. Não, é muito mais fácil condicionar o pagamento com a transferência. Pagou, recebe. Não pagou, não recebe. Então, é muito mais... vai ser muito mais trabalhoso mandar... Ah, não recebeu o dinheiro tanto tempo, devolveu. Não, é muito melhor. Ó. Tu pagou a primeira parte? Ok. Só vou te mandar a propriedade quando receber a segunda parte. Aí, o smart contract manda a propriedade para o outro... para o comprador. Tá? E o gabarito concorda comigo. Tá, pessoal? Então... Mais uma vez, eu vou falar sobre a trilha do sucesso mensal, uma assinatura com 25 cursos, com a trilha mais importante de 2026, que é o CPA, o CPROR e o CPROI. Além de AI, PQO, que é ser assessor de investimentos, a gente vai ter a certificação também, todas as outras certificações e cursos de como trabalhar no mercado financeiro, né? Tudo isso com simulados como esse que eu fiz aqui, com resposta automática, podendo responder na hora, ver se acertou, ver tudo no final, pode ver o comentário da questão junto, tem um suporte humano ou IA para te ajudar nas resoluções e te garantimos aqui um teste de 7 dias. Testou, não gostou? Tudo bem, sem ressentimentos, pode cancelar. A gente confia muito no conteúdo e no trabalho que a gente tem feito, aprovando. Grande parte, a maior parte dos alunos aqui do mercado financeiro já passaram e conhecem ou são alunos ainda da Top Invest, tá? Tudo isso por R$ 99,90 por mês. Passou e não quer mais estudar? Você está errado, mas você pode cancelar e não continuar com a assinatura. Na Top a gente está preocupado com todos os dias, né, em deixar esses conteúdos cada vez mais completos, cada vez mais aderentes com a prova, resolvendo e adicionando cada vez mais questões, tá? Então é isso, pessoal. Bastante tempo de live. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer pela interação. Quero desejar boa prova, né? E um feliz ano novo aí para todo mundo. Que seja um ano de muitas realizações, um ano de CPA na mão, CPROR, CPROI, qualquer outra certificação que você atinja seus objetivos. Conte com a gente e aproveite essa grande promoção que nós lançamos junto com essa nova trilha de certificações, tá? Muito obrigado, grande abraço a todos e até a próxima.